Olá, meus queridos! O e-mail que está vindo aqui, vamos ver a situação onde eu, tô muito afim da pessoa, a gente começa a ter umas briguinhas, aí vem o término e aí, pum, eu me entrego àquela tristeza absurda, como se a minha vida estivesse acabando. E aí, como lidar com esse bendito término de relacionamento? Vamos acompanhar? E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, minha história com a fulana sempre foi muito complicada. Eu tenho 67 anos, ela 48. Eu moro em Santo André, ela em São Caetano. Sou separado desde 2007, ela desde 2010. Na minha separação com ex-esposa, sofri muito. Praticamente 3 anos depressivo. 2011 comecei a fazer aulas de dança e frequentar baile da terceira idade. Comecei a melhorar. A fulana, de tal, frequentava barzinhos e baladas jovens. Mas eu a conheço em 2014 num salão de baile da terceira idade, onde ela foi parar depois de ter ido num bar com amigos. Não ficou uma hora lá dentro, não gostou. Mas mesmo assim, vi aquela moça bonita, um pouco metida, fui chamá-la para dançar. Não quis. Fucei no Facebook, eu a encontrei, ficamos amigos, insisti em querer contato pessoal, mas sempre me cortava com respostas vagas. Como vi que não iria rolar, eu a bloqueei. Fomos nos reencontrar mais de 2 anos depois, num outro salão de baile. Desta vez, ela mais receptiva. Engatamos um namoro, que durou apenas 3 meses, fim de 2016 início de 2017, pois me deu um problema dermatológico no pênis. Gente, mas que informação que me pegou desprevenido! Engatamos um namoro que durou apenas 3 meses, pois me deu um problema dermatológico no pênis. Tá, e aí por causa desse problema que o namoro acabou? Você não teve coragem de falar para ela desse problema, então preferiu terminar? Porque se tivesse falado problema dermatológico, ou pegou uma DSTzinha, hein, bem? Uma gonorreia. Depois disso, reatamos contato em dezembro de 2018 e transamos apenas 3 vezes. Ela não queria namorar. Reatamos novamente um namoro no fim de janeiro de 2020. Ela cobrava muito sobre minhas muitas amigas que fiz nos bailes. Até que em abril de 2020, numa live de um amigo, me acusou de estar assistindo por lá também estar uma ex-ficante minha assistindo. Nossa, aí começa a viajar na maionese, né? Terminamos. Estabelecemos regras com os cuidados da pandemia juntos. Então iniciei uma reforma na minha casa, saindo somente para o necessário. Ela também. Reatamos diálogo e voltamos a nos ver somente em setembro de 2020. Firmamos novamente namoro, que terminou agora em março de 2022, que foi quando ele me enviou o e-mail. Eu tinha 750 amigas e amigos no Facebook, muitos no WhatsApp, inclusive ex-ficantes que viraram amigas e ela de alguma forma ficava sabendo. Tive que excluir muitos das redes, inclusive bons amigos. Me afastei, minha vida era dedicado a ela. Não queria perdê-la. Sempre me julgava muito só. Quando estávamos de boa, era muito gostoso. Ia buscá-la para minha casa na sexta-feira e a levava no domingo à noite. Mas, sempre por algum motivo, me cobrava em alguma situação. Desde alguma mulher passando na nossa frente até uma artista da TV. Ou seja, mega ciumenta. Pegava muito no meu pé
me acusava de mau caráter, que não a respeitava e outros adjetivos diversos. Eu gosto dela, sempre a respeitei, mas não acreditava em mim. Implorava para ela acreditar, jurava, mas não adiantava. Quando estava de boa, dizia que me amava. Falava que minhas amigas eram sapas e feiosas. Não respeitava nenhuma. Ou seja, é uma pessoa extremamente ciumenta e esses ciúmes vêm de insegurança. É uma pessoa absurdamente insegura e é por isso que precisa então tentar diminuir as outras. Porque ela provavelmente é insegura, os ciúmes vêm da insegurança, que provavelmente esteja vindo da baixa autoestima. Então, ela se vê de uma maneira reduzida. Por isso que ela precisa tentar reduzir os outros. Suas amigas são sapas e feiosas. Eu, a cada briga, ficava emburrado sem procurá-la por alguns dias e ela acabava desistindo. Aí eu corria atrás, conseguia reverter, mas essa última não. Você ficava emburrado sem procurá-la. Aí ela acabava desistindo. Aí você corria atrás. Então, escuta bem. Você já tem 67 anos, meu bem. E vai ficar emburradinho? Aí quando a outra pessoa... Então, porque claramente, né, você está emburrado para fazer joguinho, porque se eu tô emburrado... Olha que incoerente que é isso. Eu tô emburrado com a pessoa. Não tô falando com ela. Aí a pessoa então desiste. Tipo, desisto de você. Aí eu corro atrás. Então eu tava emburrado para quê? Não deu 15 dias, engatou o namoro com outra pessoa. Rápida, né? Depois de muitos vai e vem, como disse, terminamos em março. Eu a cada briga, desde então estou sofrendo muito. Não temos amigos em comum, ela me bloqueou em todos os canais, menos o e-mail que mandei muitas mensagens. A última dia 12 de abril de 2022. Ela respondeu o último dia 5 de abril. Tenho visto muitos vídeos de psicologia, inclusive os seus, que gostei muito das suas ponderações. Desde o início de maio, passo pessoalmente numa psicóloga, mas estou pensando em desistir, pois é um tratamento caro e não estou vendo retorno. Pensando em investir essa grana em viagens, mas estou sentindo muito solitário e tenho medo de viajar sozinho e me der crise nos lugares que eu estiver. O único lugar que me sinto melhor é a minha cama. Moro só, abandonei minha casa, está um lixo. Não sei bem o que fazer, me ajude por favor. Meu querido, olha o que é essa sensação de solidão, né? Então, quando você se separou da sua ex-esposa, lá atrás, né, em 2007, você falou que ficou 3 anos depressivo. Então, de 2007 a 2010. Então, você já tem essa tendência. Então, ou seja, você já tem um histórico. Você não deveria estar tão desesperado, porque quando você olha para trás, você fala, eu tenho essa tendência de ficar muito entristecido nos términos. Ou seja, quando a gente passa por determinada situação, quando a gente passa por ela de novo, a gente deveria estar mais preparado para passar por essa situação. E a tendência deveria ser que, então, essa situação de agora dure menos do que a anterior. Porque eu já aprendi com a anterior. E agora eu estou vendo que isso está acontecendo assim como aconteceu antes. Quando eu terminei lá em 2007... eu também devo ter pensado que eu ia ficar sozinho, que a minha vida acabou. E talvez sejam os mesmos pensamentos que estão me ocorrendo agora. Então, assim como a minha vida não acabou, porque o que acaba é a relação e não a minha vida, agora o mesmo raciocínio se aplica. Então, é esse tipo de racionalização que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer. Certo? E outra, né? A gente tem que se ajudar.
Ah, o único lugar que eu me sinto bem é minha cama. Cara, eu vou ficar na cama, vou me entregar desse jeito, vou ficar na cama porque uma pessoa não está mais comigo. Então, uma coisa é eu ficar entristecido, né, bater um desânimo, é natural. Outra coisa é eu me entregar a isso, achando que então, se a pessoa X não estiver comigo, a minha vida acabou. Gente, a gente não pode nunca associar o nosso viver ao fato de uma outra pessoa estar conosco. Porque olha o que a gente está fazendo com o nosso viver. A gente está colocando o nosso viver na decisão de uma outra pessoa. Se ela decide continuar comigo, o meu viver continua. Se ela decide não continuar comigo, o meu viver se esvai. Não faz sentido. Pare e pensa, não faz sentido. É por isso que a gente tem que usar a razão nessas situações. A gente tem que bater um papo com a gente mesmo. A gente tem que levantar essas questões e perceber, cara, olha só o que eu estou fazendo. E cuidado com isso. Ah, estou frequentando uma psicóloga, não estou vendo retorno. Cara, quantas sessões eu fiz? Quanto tempo eu estou indo nessa psicóloga? Sim, existem profissionais e profissionais. Talvez, aqui eu não estou falando que, que a psicóloga talvez não seja boa. Talvez não seja mesmo. Existem profissionais e profissionais, a gente sabe disso. Não é assim com médico, com professor, com advogado, enfim, em todas as profissões. Então, talvez você pegue uma profissional da psicologia ou um profissional da psicologia que realmente não é legal, ou um filósofo clínico que não é legal, não é bom, a pessoa realmente, né? Talvez ele tenha acertado em tantos outros atendimentos e não acertou com você. Isso acontece também. Então, mas assim, calma, né? Escuta, não é porque eu fui na psicóloga hoje que eu já vou ter retorno amanhã. Se bem que às vezes o processo eu lembro que lá no ano de 2000, quando eu tive a síndrome do pânico a primeira vez, e foi assustador porque, como eu estou dizendo, não tinha tido experiência. Quando a gente não tem experiência, aquilo é assombroso para a gente. Então, eu estava com tanto pânico, aquela coisa era tão... que eu não tinha fome, eu não tinha vontade de tomar água. Um copo de água, se eu tomava, juro para vocês, é tão terrível. Por isso que a somatização, né? A somatização é quando os problemas emocionais, psíquicos, eles ganham forma no físico, no corpo. Então, o estômago, se eu tomava água, eu já começava a arrotar, eu já começava como se eu tivesse comido um monte. Então, eu não tinha sono, não tinha fome. E aí, eu marquei a psicóloga e eu fui na psicóloga. Lógico, depois eu tive que também ir num psiquiatra, porque precisou entrar com medicação também, porque eu estava com uma crise ferrenha. Só que eu fui na psicóloga e só de ter passado pela psicóloga e já ter, então, sabe, colocado uma ou outra questãozinha meio que em ordem, eu lembro que eu saí da psicóloga, a minha irmã e minha mãe estavam me acompanhando, e eu já tive vontade de almoçar. Então a gente foi num restaurante, eu comi, só de ter passado pela primeira vez com a psicóloga. Então tem coisas que sim vão fazer muito bem e tem outra de maneira rápida, e tem outras questões que vão demorar um pouco. É psicólogo, não é mago. É filósofo clínico, não é mago. É terapeuta, gente, né? Então, muitas vezes é um processo. Agora, óbvio, você também tem que se ajudar. Então, esse processo de racionalização que eu estou dizendo, eu perceber que, minha casa tá um lixo. Então, quer dizer, cara, é o lugar onde eu vivo. É o lugar onde eu me encontro. Então, a gente tem que se esforçar também.
certo? Eu lembro que, apesar de eu ter tido essa crise do pânico lá em 2000, por exemplo, que foi muito, né, assustador para mim, eu também consegui sair dela com uma certa rapidez, mas por quê? Porque eu me ajudava muito. Então eu já busquei ajuda no dia seguinte, certo? De que eu tive a crise. No dia seguinte eu já estava na psicóloga, no outro dia eu já estava no psiquiatra. Então, assim, e eu me ajudava. Eu percebia determinadas situações que podiam provocar o pânico, então eu evitava aquelas situações, certo? Eu me ajudava, me percebendo, tentava me conhecer melhor. Por que será que isso está acontecendo? Então, a gente tem que se ajudar, porque a chance, na verdade, é que a gente comece a se entregar a determinada situação. Então, eu não vou me entregar. Eu vou entender que essa situação sim está me fazendo mal, mas eu vou sair dela. Então eu não absolutizo aquela situação. Não, porque então minha vida acabou, porque não. Não. O que acabou foi o relacionamento. A relação acabou. Minha vida jamais. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos e, claro, né? Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história. Você vai ver que tem também as opções dos pacotes de atendimento online. Tem pacotes com 3 atendimentos, pacotes com 5 atendimentos online para a gente bater papo online, ao vivo, né? Eu aqui com você, eu perguntar, questionar, trocar ideia, saber o que está acontecendo aí, né, com você. E lógico, né, por ser um pacote de atendimento, sai muito mais barato do que se fosse um único atendimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.